Você tem um problema que somente Deus pode resolver? Você ora, você pede, você espera, mas será que você realmente entende e sabe o que prepara o terreno para Deus poder agir? O milagre, ele é algo que não pode ser explicado pelas leis naturais ou científicas. E por isso, ele é atribuído a uma causa sobrenatural. Para acontecer um milagre, é preciso ter um problema, não ter solução, não ter como resolver com as próprias mãos. É preciso admitir a incapacidade, a insuficiência e ter humildade para admitir que tu depende de Deus. Ou seja, o cenário ideal para que o milagre aconteça é justamente quando não tem solução. Em 1 Reis 18, o profeta Elias enfrentou uma situação onde ele tinha o necessário para que o milagre acontecesse. Ele enfrentava uma seca e por conta da falta de água, o alimento estava escasso. Eles não tinham água para beber, muito menos para dar para os animais e para irrigar as plantações. Além disso, ele tinha um inimigo, aonde esse inimigo queria a cabeça dele, queria ver ele morto. Ou seja, ele tinha o cenário ideal, ele tinha um cenário perfeito para que o milagre acontecesse. E aquele povo, eles tentaram pelos recursos humanos, eles tentaram pelos meios humanos, eles organizaram uma equipe de busca, onde eles se separaram e foram à procura de água. Mas eles não encontraram. Eles não encontraram porque o propósito de Deus, em meio daquela situação de calamidade, em meio daquela perspectiva de fim, era trazer a glória dele de volta, era trazer aquele povo de volta para Deus. E Elias, ele tinha um cenário perfeito, só que o que separava Elias do restante do povo era o que muitas vezes nos falta. A gente tem o cenário perfeito, a gente tem o problema, a gente não tem a solução, mas nos falta ter a clareza da identidade do Pai. E às vezes nem é por mal, tá tudo bem mesmo, porque às vezes a situação, ela tá tão assustadora, ela tá tão amedrontadora, que simplesmente dá um bloqueio na nossa mente e a gente se esquece. E além do conhecimento da identidade do Pai, Elias, ele possuía intimidade com o Pai. Ele sabia reconhecer quando ouvia a voz de Deus. E ele sabia do poder de Deus. E sabendo do poder de Deus, ele foi até o encontro do inimigo que queria ver ele morto. Imagina o tamanho da intimidade, porque ele foi corajoso o suficiente para ir até o encontro de quem queria matar ele. E não somente foi até o encontro de quem queria ver ele morto, como ele desafiou. E Elias, ele tinha duas convicções quando ele foi até o encontro do inimigo. Ele sabia o tamanho de Deus e ele sabia o tamanho do inimigo. E com esse conhecimento, o levou até a ousadia e a coragem para desafiar. Ele deu as mesmas tarefas para ambos realizarem, para ambos executarem, para ambos invocarem cada um o seu Deus. E ele até caçoou o inimigo dele, ele fez uma piadinha lá com o inimigo dele. Após esse momento de humor, Elias começou a executar as tarefas dele. E ele chamou todo mundo. Olha só a segurança que ele tinha no Pai, porque ele chamou todo mundo para prestar atenção em cada tarefa que ele ia executando. Então, a segurança dele no Pai era tanta que ele não se importava se estivessem olhando. Na verdade, ele até queria,
porque assim ele provava que não era por meios dele. Ele estava provando a dependência que ele tinha em Deus. E ele fez uma oração. Ele fez a seguinte oração: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responda-me, ó Senhor, para que esse povo saiba que tu és o Deus e que está trazendo esse povo de volta para ti. Então Deus mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, a terra, e ainda secou a água que tinha em volta, que tinha na valeta. E quando o povo de Israel viu isso, eles se ajoelharam e eles encostaram o rosto no chão e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias, ele tinha o mesmo problema que os demais. Ele era da mesma tribo, mas o que diferenciava Elias dos demais era a sua convicção. Ele tinha intimidade com Deus, ele reconhecia a voz de Deus, ele sabia quem ele era em Deus. E isso é muito importante. E além disso, ele sabia o que pedir para Deus. E o principal, ele obedeceu e agiu quando Deus respondeu o pedido dele diante daquela situação de caos. Então, o que eu quero te dizer é: você tem um cenário perfeito, mas o que te diferencia de obter a solução é você ter intimidade com Deus, é você saber reconhecer a voz de Deus. Não somente ter intimidade, porque de nada adianta você ter intimidade, você saber reconhecer a Deus, se quando Deus te manda executar uma ordem, executar a tarefa que Ele te ordenou, você não vai obedecer e não vai agir. Então, se você precisa de um milagre, se você precisa que Deus ponha a mão no teu problema, tenha essas coisas claras na sua mente. Você é filho de Deus. Você é filho de um Pai poderoso e grandioso. Você precisa de solução para o teu problema? Ok. Tenha intimidade. Reconheça a voz do teu Pai. Obedeça quando teu Pai lhe der uma ordem. Porque se nós que somos humanos sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quem dirá Deus? E é isso que eu tenho para te dizer nesse dia de hoje. Graça e paz. E que você encontre o seu Pai no lugar secreto de sempre.